Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alan e eu tô aqui para te apresentar esse novo projeto da Igreja IAF, nosso ministério abençoado aqui. Esse é um projeto novo que nós iniciamos aqui, é o Pós-Culto Cast, é um podcast nosso aqui desse ministério que foi feito para te abençoar. Nós vamos trazer pessoas aqui que sabem o que é ter uma vida com Deus, que sabem conversar, bater um papo legal sobre esse conteúdo e outros conteúdos diversos também. Esse episódio agora, o primeiro do nosso canal, vamos estar recebendo aqui o nosso pastor Rogério Silva, o nosso pastor líder aqui da igreja. Ele tem muito para te ensinar. Assiste aí e fica com a gente até o final desse bate-papo. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, curtir, comentar, interagir com esse vídeo aqui. À medida que você estiver assistindo, você vai comentando, vai deixando suas perguntas aí. Vai ser um prazer para a gente fazer mais vídeos como esse, com mais pessoas influentes, para que você seja abençoado. Tamo junto aí, grande abraço, assiste aí até o final. Fala galera, tudo bem? Boa noite. Hoje nós estamos aqui. Pode ser bom dia também, né? Bom dia, né? Boa Pode ser tarde. boa tarde Da hora também. que você estiver assistindo aí. Hoje a gente está aqui, eu tô aqui, né? Com essa missão e com essa honra de poder entrevistar um dos maiores líderes da Igreja Cristã do Brasil, Que isso? Pastor Rogério Silva. Amém, pastor? Amém, que bacana. Eu não tô com essa bola toda, não, Tá sim. mas amém, né? É um prazer para É, mim estar aqui muito e bom. poder. Tenho certeza que a gente vai conversar aqui. Que a gente está aqui para isso, né? Bater um bom papo, né? Conversar. E eu tenho certeza que em algum momento, ou talvez em muitos ou vários momentos, a gente vai poder ajudar muita gente. Amém. Porque esse é o papel daqueles que creem, né? Que é o nosso caso. Ah, enfim, faz parte de uma crença, né? A gente sempre está ajudando outras pessoas. Então nada pode parar na gente. Tem que ir em direção a outras pessoas. Eu sei que vai ser uma conversa, um bom bate-papo, mas como eu disse, certamente vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu creio, com certeza. E para dar início aqui, né, nas perguntas, queria iniciar perguntando aqui quem é o pastor Rogério Silva. Queria que o senhor contasse um pouquinho, não só da parte ministerial, mas também um pouco sobre a família do senhor, sobre a sua expectativa também, do que o senhor almeja. Contar um pouquinho da história do senhor, dessa caminhada aí que nós sabemos que não começou agora, Isso. e tem muita coisa para acrescentar para nossa vida aí. Eu comecei ministério, né, vamos dizer assim, pastoral tem 14 anos, né, mais ou menos. Sou casado há 16, amo a minha esposa, né? Falta pouquinho para ela ganhar a nossa segunda filha. A gente primeiro teve a Mariana, que hoje ela tem 12 anos, e depois de 12 anos, a gente agora tem a Antonella, e, e é o que eu prezo, né? A família, a figura do marido, pai, a esposa, a mãe, os filhos, os netos. E isso tem a ver com o ministério, né? Porque hoje a gente, infelizmente, não. A gente se depara com situações contrárias, né? Dentro, por exemplo, da igreja, que não tem muito a ver, ou passou a não ter muito a ver com a família, mas é o que eu prezo. A gente começou o ministério há 14 anos, com as cadeirinhas vazias, eu e a minha esposa, uma caixinha de som, como muitos brincam aí, mas foi assim que a gente começou, as cadeirinhas vazias, caixinha de som, um violão sem eu saber tocar, mas ela cantava, mas também não sabia tocar, e a igreja vazia, não tinha, na verdade não tinha igreja, né? Era só a gente, e depois de algum tempo foi chegando as pessoas, e a gente começou esse trabalho. Quanto tempo que vocês ficaram nessa fase inicial de 100 pessoas, de pregando às vezes e cantando Vazia, a para as igreja cabeças? vazia, imagino vazia talvez uns 2, 3 meses, né? Mas foi chegando uma pessoa ou outra,
E a coisa foi acontecendo, né? Algumas pessoas vinham com medo não, com pena, melhor dizendo, não com medo, mas com pena, assim, de outra igreja, né? Falava, vou assistir aqui o culto. Vou lá dar uma moral lá. Isso, tipo isso. Eu conto muito isso, né? E eu recebi aquela pessoa com muito amor, mas ela pertencia a outra igreja, a outro ministério. Mas amém. A gente foi seguindo e hoje a gente está aí, a igreja continua, né? Indo muito bem, obrigado. Mas a gente não vai parar, né? A gente vai continuar depois de 14 anos. Amo essa casa, amo a igreja, amo a obra de Deus, amo a minha esposa, amo a minha família, minhas filhas. E eu acho que o principal, né? Esse princípio não pode ser quebrado. Muitos estão quebrando por aí, mas não pode. Que é a questão do casamento, fidelidade à esposa, ao cônjuge, amar os filhos, enfim, essas coisas assim. E esse princípio não pode ser quebrado. E é isso. Por que que, já que o senhor tocou nesse assunto sobre muitas pessoas terem passado por esse ministério, né, pelo Ministério IAF, e o senhor já entendia que elas tinham uma igreja, né, que elas já faziam parte de uma igreja, já pertenciam a outro ministério. O que que o senhor pensa sobre a pessoa se conectar com um ministério? O que que é necessário para que isso aconteça? O que que é preciso de uma pessoa para que ela se sinta realmente parte daquele ministério? Primeiro, essa igreja tem que acolher bem, né? Tem que receber bem. A gente está trabalhando para que isso aconteça aqui. Hoje, gente muito mais maduro, né? Óbvio do que antes. E depois que essa pessoa se sentir acolhida, com certeza, né? O Espírito Santo vai fazer a obra ali no coração dela e ela vai. Deus vai dar uma direção e eu imagino que isso vem da pessoa. Por mais que a gente possa falar, orientar, mas é o novo nascimento, é o que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se essa pessoa não nascer novamente, ela não vai trabalhar, não vai servir. E por quê? Porque o evangelho, na verdade, é servir pessoas. Jesus serviu. Então, a nossa natureza é egoísta. A gente pensa sempre no nosso próprio umbigo. Então, na verdade, o que essa pessoa precisa para ela se sentir pertencente e pertencer e se voluntariar a trabalhar na igreja, ela precisa realmente nascer de novo. Porque, de maneira natural, ninguém vai servir outras pessoas. Humanamente falando. Humanamente falando, né? Ela vai servir a si mesma. Então, ela vai lutar tudo para si. Assim, né? Ela vai dizer assim: e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, eu. Mas é a minha A vida natureza humana, humana. ela nos carrega, né? Isso, Para sempre pensar prezar pelo meu primeiro, né? pelo meu primeiro. É aquela frase, né, que a gente escutava aí quando era pequeno. É farinha pouca, o meu O pirão meu pirão primeiro, né? primeiro. Isso não tem a ver com o evangelho. Essa frase não tem a ver com o evangelho e com a palavra de Deus. E tem muita frase aí que ao longo do tempo a gente foi falando e repetindo que não tem a ver, né? Mas depois a gente fala dessas frases aí, desses ditos populares, né? Como dizem por aí. Dentro desse pensamento que a gente citou essa frase aqui filosófica, agora, Ah. da farinha e do pirão, o senhor. Eu, Não, não é o meu pirão primeiro. Pelo é isso. contrário, eu vou servir as pessoas primeiro. O senhor. Porque Jesus disse que é melhor dar do que receber. Perfeito. O senhor acha que dentro de alguns ministérios ou dentro do evangelho, né? Não do evangelho como princípio, mas o senhor acha que dentro das igrejas ou de alguns locais ou dentro da comunidade cristã, o senhor acha que existam pessoas que pensem ainda dessa maneira? Mesmo dizendo que servem a Jesus, elas ainda se colocam nessa Porque o que posição? aconteceu? Ao longo do tempo, e eu não estou aqui falando mal, porque se a gente está aqui hoje é porque
os antigos lutaram pelo evangelho e trabalharam e pregaram o evangelho, né? Então eu não estou aqui para falar mal, pelo contrário, né? Pelo amor de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas ao longo do tempo eu penso que foi sendo usada uma expressão tipo assim, né? Ah, mas eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus, vou servir a Deus. E realmente, a gente serve a Deus, mas servir a Deus se resume em servir pessoas. Então eu vou servir a Deus quando eu servir as pessoas. Porque Jesus disse assim: olha, estive preso e não foste me visitar. Doente também não foste me visitar. Tive fome e não me deste de comer. Então ele está dizendo o quê? Exatamente isso. Na hora que vocês derem de comer a quem precisa, vocês estão dando de comer a mim. Então tem a ver comigo. Quando vocês visitarem um doente, um preso, para orar, enfim, para ser uma bênção para aquela pessoa, na verdade você está fazendo para mim. Então, ao longo do tempo, foi se usando essa expressão, servir a Deus, e eu acho que também, talvez de uma maneira involuntária, as pessoas acabaram servindo a Deus e não serviram as pessoas. E aí se tornaram, muitas delas, duras de coração. Então elas exigiram e exigem até hoje de outras pessoas que às vezes elas não conseguem fazer. E Jesus disse o quê? Para amar. Amar é uma decisão. Servir pessoas é uma decisão. Perdoar também é uma decisão. Então, não é fácil servir pessoas. Pessoas são difíceis de lidar. Então, hoje, já viu aquela frase que eu não tenho nada contra os cachorrinhos, mas eu acho um pouco, muito egoísta a frase, ou, enfim, vão pegar esse corte aí Criticar. vão falar mal de mim. Mas aquela frase, o adesivo, eu já vi adesivo de carro, né? Dizendo assim: quanto mais eu conheço as pessoas, Mas eu amo o cachorro. mais eu amo o meu cachorro. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para maltratar o cachorrinho. Pelo contrário, vamos tratar bem, vamos cuidar, né? Mas a Bíblia fala em amar pessoas, servir pessoas. Pessoas trazem tristeza, mas também trazem muita alegria. E não tem outra maneira, para quem conhece o Evangelho ou passa a conhecer, não tem outra maneira de servir a Jesus a não ser servindo pessoas. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus foi até João Batista e disse para ele assim: ó, me batiza nas águas. E João disse assim: eu não sou digno de me abaixar e desamarrar ou amarrar suas sandálias. Agora o Senhor diz para eu te batizar, e Jesus insiste e fala: me batiza. Então Jesus falou que ensinou e ensina até hoje que no reino de Deus funciona assim. Entende o quê? O maior serve o menor. Não é o menor serve o maior. Na sociedade, entre aspas, o menor serve o maior. Mas no reino de Deus, no evangelho, é o contrário. O maior vai servir sempre o menor. Agora você imagina, por isso que Jesus disse que da dificuldade de um rico herdar o reino dos céus. Há dificuldade, ele não diz que é impossível, mas é mais difícil, né? Por isso, porque uma pessoa que é maior na sociedade, normalmente ela é rica, ela tem dinheiro, ela tem aquelas posições de destaque, né? Aquele privilégio. E muitas delas lutaram por isso, eu não estou aqui falando mal, pelo contrário, né? Eu penso que as pessoas têm que vencer mesmo nessa vida, mas você pensa bem, uma pessoa dessa entender que ela precisa, já que ela é maior, ela precisa servir o menor. Só o poder do Evangelho e do Espírito Santo que vai transformar um coração assim. Entende? É interessante o senhor falando sobre isso, porque a gente tem aprendido aqui, né, ao longo do tempo,
Eu tenho falado muito isso lá no GC, né? Aham. Esse trabalho que a gente faz aqui. O G6, né? O E grupo de crescimento. grupo de crescimento. Para quem está vendo a gente, né? Saber, né? São os pequenos grupos, né? Nas casas. Aqueles grupos familiares a gente tem aqui na igreja. O que você tem falado lá no GC? Então, eu tenho falado lá com eles o seguinte, que a lógica de Deus, ela é inversa, né, da lógica do mundo. E é justamente passa pelo que o senhor falou. É, Porque na lógica do mundo, o maior é o que vence, né? O maior é o que se sobressai. O mais forte é o que se sobressai. e automaticamente o menor vai O men- servir o maior. Isso. E Na sociedade. na sociedade, na Uma, visão humana, né? mano, Mas na Bíblia, né, nós temos algumas direções que a gente precisa descer para subir, é, né? Morrer para pois é, viver, morrer para viver. morrer para viver. Jesus vai no oposto, Isso é na sempre no contramão de oposto, na tudo. contramão do mundo, né, do Isso. entendimento humano. E pensando nisso que o senhor falou agora, eu queria que o senhor falasse um pouco é, rapidamente ou não, Certo. sobre a visão da igreja, sobre a visão dentro dessa parte de servir ao próximo, porque eu conversei com um rapaz que teve aqui ontem no culto Aham. e eu falei que nós temos criado uma cultura Uma cultura. aqui na igreja, uma cultura de servir, uma cultura de acolher, uma cultura de receber bem as pessoas, Estender a mão ali, né? estender a mão. Dar uma palavra E amiga, fato. a gente tem falado aqui que a gente tem um exemplo aqui, né? Que é o senhor, a pastora, É, e são pessoas que ensinam realmente pelo exemplo. isso. E queria que o senhor contasse um pouquinho de quando que teve esse despertar, né? Eu creio que desde o início da igreja vocês servem a Na muitas verdade, pessoas. cortei, né? Nada, não tem problema não. Na verdade, é o meu jeito, né? A pessoa começa a falar assim, eu já tenho uma resposta. Na verdade, a gente foi sofrendo aqui, como eu posso dizer, uma metamorfose, né? O início da igreja foi sempre servir pessoas. Foi sempre o quê? Abençoar as pessoas. A diferença. Então, estava isso dentro de mim e da minha esposa. Tanto que quem é bem antigo aqui na igreja vai lembrar disso. Só que eu digo que a gente foi sofrendo uma metamorfose, né? Deus foi transformando uma transição, né? Deus foi fazendo uma transição aqui na igreja. Por quê? Porque quando a gente tinha isso, eu e a minha esposa, de querer ver o bem das pessoas, a vida mudada delas, né? Transformadas, servindo elas. Amém. Então, essa sempre foi a nossa visão. Só que a gente não tinha uma visão complementar, eu posso dizer assim, ou a gente não inseriu essa visão para a igreja. Então, de um tempo para cá, Deus tem dado uma direção a gente para a gente o quê? Inserir isso na igreja. Como? Você é um líder aqui na igreja. Então você vê que você já tem isso já no teu coração. Porque Deus fez com que nós, eu e minha esposa, transferíssemos isso para a igreja em si, para o corpo, né? Que é a igreja. E aí, agora vocês estão fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Então, antes a gente trabalhava mais centralizados, né? Nós éramos centralizadores, a gente trazia tudo para a gente. Uma boa intenção, de ver todo mundo bem. Você, inclusive, é fruto disso, né? Que você está com a gente aqui há muitos anos, 11 anos, 11 anos. Então, você viu e participou dessa transição que se você parar para pensar, foi aos poucos. aos poucos, Foi aos poucos. Tem sido aos poucos. verdade. Então, realmente, Deus tem feito com que eu e a minha esposa transferíssemos isso para a igreja, para as lideranças, para a igreja. E agora a igreja está com isso no coração. O quê? Servir pessoas, acolher pessoas. Servir. Vocês me veem aqui. Pelo exemplo, né? Se eu começar a falar de mim mesmo, até vai gerar uma crítica na internet. Mas vocês me conhecem, né? Conhecem a minha esposa. A gente tem prazer em estar com vocês, em estar com a igreja, em servir a igreja, em tudo.
Até numa comida, a gente vai ali, serve, tudo ali, né? A gente tem prazer em acolher, em ajudar. Agora, é óbvio, né, que a igreja vai crescendo e tem crescido. A gente não consegue atender pessoalmente todas as pessoas. Mas dentro do possível, a gente tem atendido. Mas vocês têm sido treinados para isso. As lideranças. O senhor falou agora nessa última resposta sobre a maturidade, né? Ela veio chegando com o tempo. O propósito, desde que o ministério se iniciou, é o Aham, mesmo: aham, servir, abençoar, certo. cuidar das pessoas, né? Fazer uma maneira excelente isso. Mas o senhor falou que em algum momento, né, aconteceu uma metamorfose. Foi acontecendo e tem É acontecido. uma mudança, né? Eu penso numa coisa que, inclusive, o senhor ensina a gente aqui, que a gente não amadurece fazendo compra. No shopping, no banco do shopping, o senhor É, costuma falar isso aqui nas isso. pregações. E o senhor acha que uma boa parte ou alguma parte dessa maturidade que fez a visão ir mudando e caminhando para esse lado se deu ou se dá por algumas dificuldades que vocês enfrentaram com pessoas, por alguma dificuldade que vocês enfrentaram com alguma situação? O senhor acha que há alguma dificuldade ou as muitas dificuldades impulsionaram a visão de vocês para esse lado, Não, para criar uma nova cultura na igreja? não tem outro caminho para ter um amadurecimento, né? Para a gente ser forjado. A Bíblia fala sobre isso, a não ser os dias maus, as dificuldades. Eu penso, vou falar alguma coisa aqui que alguém vai dizer que eu estou sendo um herege, talvez, não sei. Mas é o meu pensamento. É, quando a Bíblia fala, o próprio João Batista diz: eu batizo com água, mas esse está vindo, ele vai batizar com fogo, com espírito. Né? Enfim, a Bíblia vai mostrar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu penso que com o Espírito Santo é uma coisa, com fogo é outra. Essa questão da igreja pentecostal traz essa coisa como é que é o nome? Do fogo, como se fosse um movimento, né? Jesus batiza com fogo, com Espírito Santo e com fogo. E eles pensam que esse fogo É algo físico, é né? algo físico, né? Aquele movimento na igreja, aquelas línguas estranhas. Eu penso que esse fogo são os dias maus, porque a gente vai ser forjado no fogo. Então, esse batismo no fogo, para mim, não é esse movimento da igreja, mas sim é algo como se Deus estivesse forjando a gente ali no fogo. Como um metal precioso, né? O ouro, por exemplo, ele é forjado ali, né? Eu não entendo exatamente como é o processo, mas a gente sabe que é um fogo, né? E um fogo muito intenso, né? Numa temperatura muito alta para separar ali aqueles metais sem. Eu não sei se é. Mas eu estou indo bem na Sim. questão? Metais nobres, de Nobres, que né? são. Mas é um fogo muito alto, né? Numa temperatura muito alta, né? Então vai forjando ali, né? Vai separando aquilo que não tem muito valor para aquilo que tem valor. Como o ouro, por exemplo, eu imagino que outras coisas também, preciosas. Então, o fogo também a gente vai saber, e a Bíblia diz que purifica. Então, quando fala em batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu penso que o fogo é isso. São os dias maus, a gente vai ser forjado no fogo. Né? Deus vai, né? Então, quando você passa o dia mal, né? Os dias maus, os momentos, talvez meses, em alguns assuntos, anos, semanas, depende da situação, né? Depende muito da situação.
você vai passando isso. Para mim, esse é o batismo com fogo. Porque realmente Deus vai extrair o melhor da gente nesses dias. Isso é batismo no fogo para mim. Não é o movimento na igreja, não é o falar em línguas, não é aquela euforia que muitas vezes numa igreja, vamos dizer assim, pentecostal, que eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, mas é a realidade. Nossos irmãos, que eu sou pentecostal, eu creio que o pentecostal acredita nos dons e no batismo com o Espírito Santo. Eu não sei se eu estou, como é que eu posso dizer, me expressando bem, Sim. mas eu penso que o batismo com o Espírito é uma coisa e com fogo é outra. Com fogo, com certeza, para mim, ao meu entender, são os dias maus. Porque ninguém é forjado, como você disse aí, Uma temperatura ambiente. exatamente, numa Uma água temperatura morninha. agradável, Em fazendo algo compra no shopping, viajando para a Europa, viajando para o Nordeste, que é uma terra maravilhosa que eu particularmente eu gosto de ir para lá, aquelas praias, por exemplo, né? Lá não. Lá é lugar de descanso, né? Quando a gente viaja, né? Quem mora lá e me acompanha já mora naquele lugar que eu acho maravilhoso, que é o Nordeste. Mas não tem como. Você usou até um termo bem bacana, né? Aquela temperatura temperatura. ambiente não forja ninguém. Aquela temperatura agradável na beira da praia. Ali é um lugar de descanso. O que vai forjar é a temperatura alta, né? É ali que vai forjar a pessoa. É ali, para mim, o batismo com fogo é isso. São os dias maus, os dias bem ruins. E se você permanecer firme, você vai ser abençoado. Você vai sair melhor desse batismo. Aí sim você vai ser batizado com fogo. Aí virão outras temperaturas altíssimas e já não vai te abalar mais. Por quê? Porque você vai estar preparado. O fogo que Deus permitiu forjou você. Entende? Então, pode vir um dia mal, outro dia mal, e você vai sair melhor daquela situação. Você vai encarar melhor. É como Davi, quando ele foi lutar com o gigante. Ele disse o quê? Eu lutei com o urso e com o leão para proteger as ovelhas malhadas lá que meu pai me colocou para cuidar. Ele estava dizendo assim, eu fui forjado ali, então esse gigante não vai ser nada para mim, entende? É como aquele fogo que, quando Sadraque, Mesaque e Abidinego, né, foi lançado ali na fornalha, e ali, quando eles decidiram obedecer a Deus e não adorar outros deuses, assim como tinha sido ali uma lei, né, feita, e eles decidiram adorar somente o Deus da Bíblia. E ali você vê que a Bíblia diz que o fogo já estava quente na fornalha, mas aquele rei ficou enfurecido e mandou aquecer 7 vezes mais. A Bíblia diz que eles foram lançados naquela fornalha aquecida numa temperatura 7 vezes mais do que já estava quente. E os soldados, só de colocar eles já morreram, né? Só do vapor que vinha lá de dentro, imagina lá dentro. Mas a Bíblia diz que de lá de dentro eles saíram melhores. E a Bíblia diz que eles foram promovidos. E eles passaram a governar naquelas províncias, naquelas cidades. Depois do dia mal, depois da fornalha aquecida e aquecida 7 vezes mais. Então, você que está me assistindo, e você também, Alan, eu sei que não é fácil os dias maus. É muito doloroso, dolorido, não sei, dê o nome que você quiser. Mas é o dia mau que vai te preparar para algo maior que Deus tem para te entregar. A temperatura agradável, a brisa suave é muito gostosa, mas é na temperatura quente e muito aquecida, que Deus vai extrair da gente o melhor. E aí vai fazer da gente uma pessoa melhor. Então, o mal que algumas pessoas me fizeram ao longo da minha caminhada com Deus, junto com a minha esposa, nos dias foi bem ruim, mas foi, por exemplo, isso que me fez hoje amar muito mais outras pessoas. Por incrível que pareça. Talvez no coração de muitas pessoas faz elas
elas Amarem mais o cachorro. mais o cachorro, porque elas foram decepcionadas, né, por outras pessoas. Eu não. Eu usei essas decepções, esse mal que algumas pessoas me fizeram, eu deixei com que Deus me forjasse para quê? Para que hoje eu amasse mais outras pessoas. Eu entendi que era preciso eu passar por aquela dificuldade. Então Deus começou, né, porque Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E o que, que eles estavam fazendo? Maltratando Jesus, dando vinagre na hora da sede, coroando ele com uma coroa de espinhos, os espinhos fincaram na cabeça, pregando ele naquela cruz, com aquele prego atravessando as mãos e os pés, açoitando ele 39 vezes. Na ponta daquele açoite, daquele instrumento de açoite, tinha ossos e ponta de metal e chumbo para pesar e os cortes serem maiores e os açoites doerem ainda mais. Mas mesmo assim ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, como eu disse aqui no meio da conversa, né, a gente conversando aqui, Jesus e o Evangelho é Jesus, né, são as boas novas, é na contramão de tudo que a gente possa aprender nessa sociedade aí. É na contramão. Então, Inclusive é nesses perder para momentos. ganhar. Perder para ganhar. Inclusive nesses momentos, né? Verdade, às vezes de uma ingratidão, uma traição, né? E eu tenho certeza, porque eu já acompanhei uma parte da história, e muitos momentos como esse já aconteceram, de pessoas serem ingratas, não Isso, retribuírem às vezes, né? isso, Assim como não retribuíram a Jesus, né? verdade. E o senhor citou um fato aí, né, que a gente aprende, que a gente lê na Bíblia, lá no livro de Daniel, a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que foram colocados na fornalha. Isso, A gente sabe que eles estavam na Babilônia, né, que era um povo, né, que não era o deles, que não era o local ali do nascimento deles e tudo mais, e eles eram estrangeiros ali. E muitas vezes, arruma água aí pra gente. pega lá, irmão, tá? E muitas vezes a gente, como cristão, né, a gente, o braço do Ramon vai aparecer ali. Não tem problema. Muitas vezes a gente, Pode ser. quero. Pega ele ali. Muitas vezes a gente, como cristão, para retomar, Aham. a gente se sente realmente como se fosse um estrangeiro, né? Em algumas situações, às vezes no nosso ambiente de trabalho, a gente fica meio deslocado em relação às conversas que acontecem lá, na nossa vizinhança, por onde a gente passa, né? A gente acaba indo realmente na contramão do mundo. E Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles sofreram, né, algumas consequências por irem na contramão daquela época, da Babilônia. O que que o senhor orienta para uma juventude que esteja assistindo, para uma pessoa que é nova na caminhada, para uma pessoa que está chegando agora, para uma pessoa que às vezes nunca nem sabe o que Jesus representa, nunca teve nenhum contato com o Evangelho, nunca teve nenhum contato, nunca se sentiu amada, como a gente está falando desse amor aqui, nunca foi bem recebida em alguma igreja que ela entrou, ou coisas desse tipo. O que o senhor tem para falar para essa pessoa de como ela vai conseguir ir na contramão do mundo, sabendo que o mundo tem um potencial muito grande de carregar ela, né? Nesse início da caminhada, nesse início da fé. O que que o senhor orienta para essas pessoas? Como elas devem se portar? O que elas devem fazer? Quais as atitudes que elas devem ter para se manter na contramão? Primeiro elas têm que entregar a vida para Jesus. É uma decisão, né? Eu sempre falo isso. Não tem outro caminho. Não tenta outro caminho que não vai conseguir. Então entregar a vida para Jesus, começar a caminhada. E nesse mundo perdido, eu acho que o foco da pergunta é esse. Às vezes é difícil, né, lidar com as situações, com as pessoas. Muitas vezes a pessoa se sente até um pouco retraída em dizer que serve a Jesus, às vezes
num ambiente de trabalho. E eu entendo isso, eu entendo. Sabe, talvez vai sofrer alguma represália. Se bem que antes era bem pior, né? Hoje em dia está quase que na moda ser, né, sei lá, ser evangélico, vamos dizer assim, ou cristão. Mas o primeiro passo é entregar a vida para Jesus e caminhar com Ele. Obedecer a Jesus. As pessoas precisam obedecer a palavra de Deus. Paulo diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso a necessidade, por isso que há na internet agora um trabalho muito grande do mal, né? Usando inclusive pessoas que saíram de igreja, às vezes pastores aí ressentidos, né? Os desigrejados, que é chamado, né? Trabalhando contra a igreja, dizendo que não precisa de igreja, né? Não precisa congregar, que nós somos a igreja. Mas ninguém se fortalece se não estiver na igreja. A igreja é lugar de comunhão, é lugar de estar junto. A igreja é perfeita? De maneira nenhuma. A igreja tem muitos defeitos. Mas na sua família, por exemplo, você não vai embora porque ela é imperfeita. No seu trabalho, você não vai embora porque tem pessoas lá que você não gosta muito ou não se dá bem, sei lá, de alguma maneira. O que eu vejo é um trabalho do diabo, do mal, para afastar as pessoas da igreja. Por quê? É na comunhão, é no partir do pão, é na igreja que a gente vai se fortalecer na presença de Deus. E aí sim, no ambiente de trabalho, ser mais fortalecido, enfim, você vai ser um bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito e vai fazer. Não tem como ser soldado só se alistando. Tem que ir para o quartel, né? Ah, vou só me alistar. Meu irmão, se você se alistar e não for para o quartel, não tem como ser soldado e nem seguir carreira, né? Vamos dizer assim. Estou falando no quartel, por exemplo, para seguir carreira na igreja. Na igreja é a mesma coisa. Ah, eu me alistei no exército de Jesus, mas não vai para a igreja. Tem que ir para o quartel. Soldado se alistou, tem que ir para o quartel. Se você se alistou para servir a Jesus, precisa estar na igreja em comunhão com os irmãos. Para de olhar para os defeitos e segue em frente. Para você que está me vendo que não entende nada, não entregou a vida para Jesus ainda, dê esse passo para Jesus. Vou contar aqui uma coisa que eu sempre conto na igreja, interessante. Antes de eu me converter, né, eu sempre falo aqui, né, vinha aquele grupo de irmãos assim, né, com aqueles folhetinhos carimbados atrás, né, aí tava lá, Assembleia de Deus, tal lugar, né, pessoal trabalhando no evangelismo. E aí eu me escondia, né? Pasmem os senhores, né? Mas eu bebia, né? Bebida alcoólica, né? Parece que não, mas eu era um bebum, né? Bebia mesmo, muito. E não só cerveja, né? Eu bebia todo tipo de bebida que você possa imaginar. Me envolvi com muita coisa errada, né? Mas hoje quem olha para mim nem acredita. E muitas vezes eu estava nesses lugares assim, ali, né, com os amigos ali bebendo e tal, e vinha aquele grupo evangelizar com aquele folhetinho, um carimbinho atrás, né, um versículo na frente e tal, uma foto assim de uma paisagem, Cachoeira, a né? cachoeira, naquele folheto, e dizendo ali, né, um versículo, por exemplo, ali, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito e tal. Ou, né, Jesus dizendo ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Enfim, mas esses versículos mais chaves, né? Eu pegava aquele papel ali, mas muitas vezes eu não pegava o papel, eu me escondia. Então talvez alguém tá vendo a gente aqui, tá dizendo, pô, eu me escondo dos crentes. Eu não gosto, eu não gostava também.
Mas, apesar de eu me esconder e muitas vezes pegar o papel assim por uma educação e guardar no bolso, depois jogar fora, Deus foi trabalhando no meu coração, né? Eu lembro que chegou uma época que eu já não me escondia mais, eu pegava o papel. Depois chegou uma época que eu lia o papel. E depois chegou uma época que eu estava em alguns ambientes com bebida, nas farras, né? E vi uma voz que hoje eu sei que é do Espírito Santo, dizia para mim assim: aí não é o seu lugar. Sai daí. Eu ignorava aquela voz e continuava ali naquela farra, naquela bagunça ali, que momentaneamente era bacana. Se eu falar aqui que era ruim, eu vou estar mentindo. Depois em casa, não. Em casa batia aquela tristeza, Vazio. aquele vazio, mas naquele momento era muito agradável. Então, mas a voz hoje eu sei que é a voz do Espírito Santo. Então, vou falar mais uma vez aqui algo que talvez alguém vai dizer que não, ou não vai entender, né? Mas o Espírito Santo, às vezes, ele está nesses lugares, ouvindo a oração de uma mãe, ouvindo uma oração de um pai, de um amigo crente, de um vizinho. O Espírito Santo ouvindo essas orações, ele está nesses lugares. Qual lugares? Os lugares que às vezes a pessoa diz: ah, Deus não está aí. Realmente, talvez ele não está ali para fazer algum tipo de morada, mas ele vai estar ali nos corações, ouvindo a oração de um pai no coração de um filho, Dando livramento. dando livramento e dizendo: aí não é o seu lugar. Então, o Espírito Santo muitas vezes está nesses ambientes que talvez um religioso vai dizer que não, de maneira nenhuma, estava, porque eu ouvi essa voz muitas vezes e eu sei que Não tem como ser essa voz contrária a esse ambiente ser do ser mal, do do mal, né? diabo, Do né? diabo. Não tem como, né? Não tem como. Vem de Deus, é o Espírito Santo. E não teve jeito. Eu lembro de uma vez, né? Eu subi ali o viaduto de madrugada, o viaduto de Del Castilho, de carro, sozinho. Sozinho. E eu lembro que eu dirigindo assim, eu vim aqui para o nosso bairro aqui, né? Eu sempre morei por aqui, por perto. E eu vim chorando assim. E essa voz dizendo para mim assim: você sabe que aí não é o seu caminho, não é o seu lugar. Esses ambientes que você está frequentando não é para você. E nesse ambiente, nesse carro meu, era um carro meu, né? Sempre andou motorizado. Eu sempre batalhei para ter as coisas. E era, sei lá, 2, 3 horas da manhã, não lembro o horário, era madrugada. E eu chorando, dirigindo, bêbado, né? Bêbado assim, né? Tinha bebido, né? Muitos anos atrás, né? Não tinha lei seca, não, nessa época. E eu chorando assim, aquela voz dizendo: você sabe qual é o seu caminho. E esse ambiente não é o seu lugar. E eu chorando, fazendo promessas. É a última vez. Agora eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Não vou mais correr dos crentes. E eu não tenho outro caminho a não ser servir a Jesus. E, e eu dizia, prometia, chorando. Nesse dia, né? Fora outros, né? Mas nesse dia eu lembro direitinho. Eu prometi nunca mais. Mas eu não cumpri a promessa. E na próxima oportunidade que eu tive, né? Depois desse episódio, eu cometi os mesmos erros. Mas não adianta, a graça do Senhor me alcançou, né? Chegou uma hora que. Irresistível, né? É verdade. Irresistível. A- a- as, a- as promessas que eu fazia, eu cumpri. Chegou uma hora que eu tive que cumprir. E cumpri com o maior amor, com o maior carinho. Hoje eu estou aqui. Então, talvez tenha alguém vendo a gente, ouvindo a gente. Você que tem resistido àquilo que o Senhor tem te chamado.
Você tem resistido, fugindo de um amigo cristão do teu trabalho, de uma tia chata da tua família, né? Que é assim que às vezes a pessoa fala, vem essa tia chata, né? Daquele grupo que passa entregando panfleto. Pois é. Eu penso que é para você não resistir mais. Eu penso que você tem que caminhar. Você tem que avançar. Você tem que se entregar para Jesus. Você tem que não resistir mais e avançar. É isso. E entregar a vida para Jesus. Não perca mais tempo, porque eu penso que talvez eu perdi tempo. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. Vamos continuar. Amém. O que o senhor, assim, com essa hora aí, né, toda da sua vida, dessa transformação, desse início, já falamos um pouco sobre a visão, né, sobre a maturidade que veio com o tempo. O que que o senhor acha que te motiva? Que motiva o senhor? Que o senhor acorda assim de manhã, fala, cara, eu preciso continuar minha caminhada de pastor, eu preciso continuar com a igreja aberta. Qual é onde o senhor encontra essa motivação? Talvez não, com certeza é algo de Deus que fala com o senhor, que tocou no senhor, Mas é a minha família, sua família. é a minha esposa, é a minha filha. Alguém vai dizer assim, é Deus. É, sim, mas eu preciso olhar muito para minha família. E isso não pode ser perdido, né? Isso não pode. Eu olho para minha família, eu olho para minha filha. Eu preciso ser um exemplo para eles. Hoje, quando eu penso assim em desistir, em parar, alguma coisa nesse sentido assim, né, cara? Que às vezes a gente fica. Eu penso que o que as pessoas vão. O que elas vão fazer se eu desistir? A minha igreja, se eu parar. A minha filha, as minhas filhas, a minha esposa. Primeiro que minha esposa não deixa nem eu parar. Já começa por aí. Mas assim, o que me motiva é a minha família. A todo dia é a minha família. É... Alguém vai falar com hipocrisia, né? Ou querendo demonstrar espiritualidade, vai dizer, é Deus, é Deus. Deus tem me dado força, Deus tem me dado a direção, Deus tem me orientado através da palavra, o Espírito Santo tem feito morada na minha vida. Então isso é inegável. Se não for a presença do Senhor na minha vida, hoje eu não teria minha família. Mas hoje a minha família é a minha maior motivação, porque eu já pensei em algumas vezes, por exemplo, eu desistindo, ou parando, ou não sendo a pessoa que Deus me tornou para minha família. A minha filha não, as minhas filhas não podem se perder. Eu preciso ser Uma referência. essa referência. E para a igreja que eu sou pastor. Hoje mesmo eu recebi um áudio do seu João, né? Dizendo sobre a mensagem de domingo e tal. Desculpa, gente. Mas nessa mensagem de domingo, ele me agradecendo que falou muito com ele e tal. E o seu João é uma pessoa que me viu pequeno. Ele é membro aqui, obreiro já há muitos anos aqui na igreja. Mas ele me viu pequeno quando eu não servia a Jesus, mais jovem. Ele uma vez me ouviu no rádio. Eu fazia programa de rádio, né? O pessoal sabe aí da igreja. E aí ele veio para a igreja, procurando o endereço que eu dei na rádio. E, para surpresa dele, quando ele chegou aqui, era eu. Legal. Alguém que ele viu criança, alguém que ele viu jovem fazendo bobagem, e hoje pastoreando uma igreja. Hoje não, há muitos anos atrás.
O que me chama a atenção na vida do seu João é que, apesar dele ter visto toda a minha nudez, né, vamos dizer assim, diante de servir a Jesus, não impediu ele de caminhar com Jesus e não impediu ele de me ter como um pastor. Então, isso demonstra humildade da parte dele, um senhor, né? Eu não sei quantos anos que ele tem hoje, mas deve estar lá beirando os 70 anos. Cheio de vida, né? Cheio de vigor, né? Cheio de Bem jovem, né? seu Tá João. sempre arrumado, sempre perfumado, Sempre ali sempre brincando com todo ativo, né? mundo, é verdade. E um obreiro aqui nessa casa e me agradecendo. Pastor, muito obrigado pela mensagem de domingo, foi muito forte. Deus falou muito comigo. E eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida e tal. Pô, quase chorei ouvindo o áudio dele. Então, pessoas como o seu João e como você, como toda a igreja, pessoas que me seguem nas redes sociais, elas me têm como uma referência, né? Eu preciso olhar para essas pessoas com amor, com carinho. E é isso, a minha família, a minha esposa, minhas filhas, e a igreja e as pessoas que me têm como um exemplo. Então, são essas coisas que são combustível para eu avançar. Então é isso. Legal. Essas referências aí que o senhor tem falado, né, que Deus colocou no coração do senhor, uma vontade, né, um desejo, um chamado realmente de se tornar um pastor, de cuidar de pessoas, e essa referência que o senhor representa para a família do senhor, e é nítido isso, a gente vê na Mari, né, vai ver na Antonella também, que está chegando aí, vê na, Tá bom aí? vê na pastora, né, vem vocês. Essa referência ela tem repercutido na igreja, como a gente está falando aqui há um tempo. E a igreja tem se tornado, né, tem o coração da igreja tem se voltado para o voluntariado. As pessoas têm dado seus nomes, têm se disposto, né, a fazer alguma coisa na igreja, a trabalhar em alguma área para que a obra de Deus funcione. Como o senhor enxerga a importância disso para a obra de Deus? Digo nem em relação somente ao nosso ministério, mas para a obra de Deus de uma maneira geral. A pessoa, como o senhor disse, se alistar é diferente de servir, Isso. né? E eu penso que, eu acredito que seja um pensamento pertinente. Quando a gente se alista, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem a igreja, que é o nosso quartel, né? Que a gente vai treinar dentro da igreja, para as Isso. pessoas da igreja, amar as pessoas da igreja. As que vão Às vezes, chegando do seu às vezes trabalho. vão acontecer coisas com as pessoas da igreja que não vão agradar, mas eu creio que isso tudo seja um treinamento dentro desse quartel para que a gente saia das paredes da igreja para uma verdadeira guerra aqui lá fora. E quando a pessoa Sabe que você falar guerra hoje em dia, eles vão é, pegar esse corte aí e é vão dizer verdade. que os crentes estão indo para guerra, derramar de sangue. Meu Deus, Né? é. Mas eu entendi. Mas A questão espiritual. quando a pessoa ela se alista e realmente deseja servir nessa obra, servir nesse quartel, né, que é a obra de Deus, se eu posso assim Certo. dizer. Qual a importância disso? Como o senhor enxerga a importância disso para a vida das pessoas que se voluntariam e para a saúde da obra de Deus? Primeiro que essas pessoas elas estão envolvidas, elas vão estar envolvidas e elas vão poder viver o que elas nunca viveram. Né? Já começa por aí. Né? E à medida que ela e à medida que ela é treinada, como você falou, não vai ficar só nas quatro paredes. Olha, quando alguém entende a visão da igreja, da liderança, quando alguém entende o que é o evangelho, ela passa a amar. Ela vai fazer com paixão, com vontade. Então, alguém que ainda não faz, ela
ela ainda não entendeu. Mas na hora que ela entender, né, e eu não estou falando aqui como uma crítica, pelo contrário, eu só estou falando que cada um tem o seu tempo. Uma motivação mesmo, né? Mas na hora que ela entender, ela vai saber e vai experimentar algo que ela não experimentou. Porque não tem nada melhor do que você servir as pessoas, abençoar as pessoas. Agora, é óbvio que em tudo na vida tem os pontos positivo e negativo. Algumas pessoas vão trazer algum. Nos decepcionar. Isso vai trazer algum tormento, vamos dizer assim. Mas faz parte. Mas nada como você ver alguém dizer, e dizer até o teu nome. O líder Alain, o pastor fulano, a fulana, o obreiro, a obreira, um amigo do meu trabalho que serve a Jesus, ele estendeu a mão, ele me abençoou. E esse amigo ser você. Esse amigo ser você. Esse obreiro ser você. Essa tia ser você. Esse pai, esse filho ser você. A pessoa expressar o que ela está vivendo de bom e ela citar o seu nome como um agente de milagre, como alguém que entrou nesse exército, se alistou e começou a treinar nesse exército para uma guerra e na hora de executar ali, executar como um bom soldado, fazer com que a guerra seja vencida com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E aí não tem como. A vitória vai chegar e as pessoas vão ser beneficiadas. E essas pessoas, elas também vão se alistar, porque elas vão receber desse amor que vem de Deus, que não vem da gente. E como eu disse aqui, em algum momento, o nosso amor é egoísta, o nosso pensamento é egoísta, a gente só pensa na gente, humanamente falando. Mas quando vem de Deus, a gente começa a pensar nos outros. Então, eu há muito tempo, eu e a minha esposa, eu não consigo ver alguém precisando de uma ajuda na rua e não ajudar. E olha que a gente está no Rio de Janeiro. Eu teria muitos motivos para dizer, não vou ajudar que eu posso ser assaltado. Mas é óbvio, né, que eu também não sou nenhum bobo da corte, né? Não sou nenhum trouxa, né? Mas eu sei, talvez realmente vai ter algum momento que é melhor eu não ajudar, infelizmente. Até porque pode ser uma emboscada ou um ambiente, um local assim, um horário. Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas na maioria das vezes eu ajudo, eu sempre ajudei as pessoas na rua, no trabalho. Eu tenho prazer em facilitar a vida das pessoas. Você quer vencer nessa vida? Você quer ser abençoado por Deus? Facilite a vida de alguém. Ou facilite a vida de muitas pessoas. Ou de muitas pessoas dentro do seu ambiente, né? Dentro do seu ambiente, como eu posso dizer assim, dentro do seu convívio. Facilite. Quer vencer na vida? Eu vou repetir. Quer vencer nessa vida? Quer ver Deus te abençoar? Facilite a vida de pessoas. Resolva problema de pessoas. Resolva o problema de pessoas. A recompensa talvez não venha dessa pessoa que você facilitou a vida dela, que você resolveu o problema dela, mas a recompensa vem do Senhor. Amém. Jesus, ele vai te recompensar. Mas não uma pessoa que conhece Jesus, que tem um encontro e o Espírito Santo começa a habitar dentro dela, e ela entende o que é o evangelho, ela não vai fazer por troca, porque dá a entender que eu estou falando aqui como troca. Mas não tem problema também ser por troca. Aqui não tem nenhum. É que hoje em dia tudo é uma chatice. Não pode barganhar com Deus, não é assim, Ana? Isso. É uma chatice hoje, né? Tu não pode falar nada, não pode fazer nada. Meu irmão, eu já orei várias vezes barganhando com Deus. Ó, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. E Deus me respondeu. E aí? Reclama com Deus. Muitas vezes eu fiz na intenção, né, como uma oferta, vou dar uma oferta financeira e Deus vai me retribuir, e ele me retribuiu. E acabou. É a fé, pronto, acabou. Entendeu? Mas
Quando você entende o evangelho e essas boas novas faz parte do teu coração e isso inunda o teu íntimo, você já não vai fazer, por exemplo, por troca. Você vai facilitar a vida de alguém porque você ama facilitar a vida de alguém. É um estilo de vida. Um estilo de vida. Você vai facilitar a vida de alguém porque você ama facilitar a vida de alguém. E você vai resolver o problema de alguém porque você ama ajudar pessoas resolvendo o problema de pessoas. E, consequentemente, Deus vai te retribuir. Quer vencer nessa vida? Facilite a vida de pessoas. Facilite. Resolva problema de pessoas. Talvez essas pessoas não vão te retribuir. Algumas sim. Mas mesmo que elas não retribuam com gratidão, Deus vai retribuir. E é isso. Amém. E eu não estou falando isso, Alan. Você me conhece há anos aqui, porque às vezes tem muita coisa hoje na internet, né? Os coaches da vida, os pastores, eles vão falando algumas coisas que talvez eu estou falando aqui, vai dizer assim, tá copiando. Não, eu aprendo muita coisa com muita gente. Qual o problema de aprender? Mas essas coisas que eu estou falando aqui, eu falo há anos. E tá o Alan aqui. As pessoas... Só que eu falava o quê? Para nossa igreja local. E hoje a internet está aí. Eu vejo muita gente falando muitas coisas, eu falo, caramba, amor, falo com a minha esposa. Eu falo isso há anos. E agora uma pessoa tem esse camarada aí, essa pessoa está falando na internet. Então, mas mesmo que eu esteja replicando ou falando alguma coisa que alguém já fala, qual o problema nisso? As pessoas hoje em dia, né? É bom para copiar. Realmente, elas querem ter essa sensação, né, de terem inventado a roda, né? Falar alguma coisa que ninguém nunca ouviu. Para quê? Mas tudo. E se a gente for pensar por esse lado, a Bíblia praticamente. Repete isso de novo aí, as pessoas. As pessoas querem ter a sensação de ter inventado a roda. Que isso, mas, é verdade. Mas na verdade, a gente não inventa nada. Na realidade, a gente está aí para aprender e para compartilhar, né? Eu falei isso. O senhor falou bem no início, que a gente não é represa, né? Então, tudo que a gente aprende... A gente é um rio. E essa vai água fluir, precisa né? jorrar, fluir de dentro da gente para outras pessoas, né? Até numa outra conversa que a gente teve dessa aqui, num outro dia, eu falei isso, eu vou repetir. E eu vou falar para você que você é um líder, eu tenho falado aqui. Não inventa moda, porque eu vejo na internet, o camarada, ele quer ser o inventor da roda. Ele não quer usar a roda que já foi inventada. Você disse isso aí, eu estou aproveitando. E começa a ter umas revelações que é mais revelamento. O cara começa a buscar umas coisas no texto, na Bíblia, que na verdade não existe, mas a vontade é tanta de apresentar alguma coisa que ninguém apresentou ainda, e acaba inventando moda sem necessidade. Para quê? O evangelho é bem simples. É óbvio, se Deus te der algo novo, amém. Mas para de forçar a barra. Ou não para também, você é livre, você que está me vendo. Você é livre. Vai tentando inventar a roda por aí. Vai tentando inventar a roda que já foi inventada. Eu prefiro muitas vezes usar a roda que já foi inventada. É ou não é? Amém? Quer falar alguma coisa, Paulinho? Pastor Rogério, tudo bem? Boa noite. Amém, amém. Ele está aqui. É o nosso hold. Se fosse o Sombra. Foi. Vídeo. Enfim, é o nosso sonoplasta. Amém. Vai. Meu pastor, de acordo com o cenário político atual, eu vou meio que mudar um pouco a questão do assunto aqui. Quero fazer uma polêmicazinha básica. Na questão do cenário político atual, há uma cobrança muito grande na questão de posicionamento político, né? Certo. E o que o senhor acha na questão de um pastor influente como o senhor, né, de referência, sobre essa... tá sim, meu pastor. Essa questão de se posicionar politicamente. Essa questão de política, igreja. O que o senhor acha? O senhor acha certo esse posicionamento político na frente da igreja e etc? Eu penso que nas eleições
a gente pode até falar alguma coisa, porque a gente é cidadão. A igreja, né? O pastor é cidadão, a igreja, né? Então, faz parte de uma cidadania, né? De um direito do cidadão em votar. Mas eu penso que muitas vezes as pessoas passam dos limites, muitos líderes também, mas eu também não vou julgar, porque cada um faz o que quer da vida. A gente está vivendo um momento, já há alguns anos aí, de uma polarização, né, que eles falam, Extremismo, né? um extremismo De ambos os lados. de ambos os lados. Mas a gente precisa votar em quem realmente, pelo menos, se diz aí de acordo com o que a gente acredita. Então, eu acredito na família, na figura do pai, da mãe, dos filhos, dos avós, dos netos. Eu acredito nessas questões, né? De liberdade, da gente poder viver num país livre de qualquer situação aí de censura ou nesse sentido, né? Mas assim, ficar colocando político no altar, eu não sou a favor. Não estou dizendo que eu nunca colocaria, né? Eu já coloquei aqui fora de eleição. Vocês até conhecem aqui, né? Mas eu não sou muito a favor de ficar colocando, porque o altar é lugar de quem ministra, né? A palavra de Deus, de quem está ali. Então eu penso assim, mas não vou dizer que dessa água eu não bebo, eu não sei do dia da manhã, talvez, quem sabe. Mas eu penso que tudo tem um limite, tudo precisa ter um equilíbrio. Agora, a gente precisa se posicionar. Porque tem um ditado aí que diz que, não sei se é verdade, mas eu acho que sim, que se os bons não se posicionarem aí, né, os maus vão prevalecer. Então eu penso que eu como pastor, eu procuro não ficar falando isso, principalmente fora de eleição o tempo todo, né, esquerda, direita, tal, eu procuro na internet responder as perguntas, orar pelas pessoas e tal, essas coisas assim. Mas eu penso que nas eleições a gente tem que abrir aí um parêntese, né, vamos dizer assim, e falar Falar sobre o assunto. sobre o assunto. Quando Não sei se eu respondi, mas eu penso que... Claro, pastor. Eu queria até perguntar outra situação, de acordo com essa pergunta. O senhor mesmo falou assim que também a questão dos bons também terem a voz também, não só serem apagados. Então, de acordo com esse pensamento, o senhor já pensou em se candidatar alguma vez em algum cargo político? Não vou me candidatar. Não me vejo candidato. Eu vejo, sim, a gente colocando alguém da igreja como um candidato. Para agora, acho que não, para a eleição que vem, talvez não, mas quem sabe um dia a gente possa levantar algumas pessoas para se candidatarem aqui na igreja. Mas eu não. Eu não me vejo na política. Ih, tá doido. O pessoal vai para Brasília lá, eu sei porque eu conheço, né? O deputado, por exemplo, que eu sei porque a gente conhece, e o próprio deputado falar comigo que ele sai daqui do Rio, por exemplo, deputado federal, né? Aí ele vai lá para Brasília, passa a semana inteira fora, longe da mulher. Você tá doido, rapaz? Eu não consigo ficar um dia longe da minha mulher. Eu vou ficar uma semana longe da minha mulher. Hã? Daqui a pouco eu invento umas assessoras lá. Você tá doido, rapaz? Não. Eu não me envolvo nada disso, não. Ah, vai ser governador. Ih, tá doido. Prefeito, nem pensar. Nada disso, esquece. Presidente. Ih, meu Deus, nem tenho cacife nem para prefeito que dirá presidente. Mas eu não quero nem vereador, nem deputado, nem nada. Esquece. Esquece que isso aí, né? Uma ótima É a minha indicação. família. Uma ótima indicação seria o Alan, né, É pastor? o Alan. Já pensou, Alan, deputado? Vota em mim.
Prometo Alain Mendonça. lutar pela sua causa, botar luz de LED lá na sua rua, igual Meu Deus. os candidatos daqui de perto falam. Aí você vai dizer, né? Vou lutar pela causa LGBT, Não, aí não. QI, Não, F, GH, I, J, L, Y, M, X. N, O. Não, isso não. Existem as causas, né? Existe. Cada um luta pela sua. Pela sua. Essa não é a minha. Referente a essa questão da política. Mas, enfim, né? Eu penso que é justo, né? Eu falei aqui, mas eu penso que é justo, né? O pessoal lá, o LGBT, né? Não sei, tem umas letras lá, tem um representante. Eu penso que, né? A igreja, né? Aquilo que a gente acredita, ter o representante, lá o pessoal do agronegócio, ter o representante, eu penso que isso é uma democracia, né? Pensou junto aqui. Isso é a democracia. Então, agora, eu representar, não. Mas a gente pode colocar futuramente alguém aqui da igreja para representar, né? E quem sabe ser eleito e, de fato, representar aquilo que a gente acredita. Não impor para ninguém, mas representar. A gente ficar mais forte lá para que a gente possa... Enfim, é isso. Diferente essa polarização que você falou, né? Esse extremismo que a gente vive aí, qual meio que o senhor, que é a pastora, né, costuma buscar as informações? Por onde vocês se informam? Pela TV? Pela internet. Pela internet. Tem muito fake news? Tem. Mas não dá para acreditar nessa mídia tradicional. Convencional. Não dá. São tendenciosos. Então é melhor a gente buscar outra alternativa. Por isso, o motivo aí de querer regulamentar a internet. Na verdade, é uma censura disfarçada de regulamentação, né? Regulamentação. Isso, regulamentação. Então, eu prefiro ver na internet. Não sou nenhum, não sou nenhum alienado. Eu sei exatamente, né, o que tem de verdade e de mentira. Eu procuro a minha mãe mesmo, né? Ela vem com umas coisas, né? Aí eu falo, mãe, é fake news isso aí. Isso é mentira. Eu falei, Ah, mãe. Então, agora, existem certas coisas que ela me pergunta, por exemplo, eu falo, não, isso aí é verdade. Tal, né? Isso é verdade. Então, é isso. Pastor, Estamos chegando no final, estamos chegando no final. Para a gente finalizar aqui, vou fazer uma última pergunta para o senhor, aproveitando que o senhor é pastor, né? Amém. E com toda essa experiência que o senhor passou aqui para a gente, o senhor é uma referência, né? O que o senhor tem para orientar, para direcionar alguém que olha para o senhor e enxerga realmente o senhor como um exemplo e tem esse desejo de um dia se tornar um homem de Deus, se tornar um homem próspero, um homem como o senhor se apresentou aqui, um homem simples, né? Mas que tem seus valores firmados aí. E o senhor orienta para uma pessoa que tem o senhor como uma referência e deseja dar continuidade ao cargo aí de pastor, um dia ser um pastor como o senhor é. Entregar para Jesus, caminhar com Jesus, andar pautado nos princípios bíblicos em relação à família, essas coisas. Não se envolver em coisas erradas, em amizades erradas. Não andar com miolo mole. Isso é muito importante. Gente, miolo mole. Se você está começando uma caminhada, não tem como. Andar com gente que vai te levar mais para perto de Deus e aquilo que Deus tem feito. E é isso. Não ficar de papinho com mulher, se for casado, principalmente. Radical. Ser radical. É isso aí. Não, tô ajudando a irmã. Conversa fiada.
vai ajudar tua mulher, tua esposa. É isso. Ser mais radical em algumas situações mesmo que tem que ser e ser mais equilibrado em algumas outras. E buscar o Senhor Jesus e estar sempre se perguntando se realmente eu tenho sido uma pessoa humilde, realmente para si mesmo, ou talvez para os cônjuges, para alguém. Eu tenho sido realmente uma pessoa que as outras podem se espelhar em mim? Eu tenho sido arrogante? Será que eu tenho sido um malfeitor, né, de alguma maneira? Eu tenho andado pagando as minhas dívidas? Será que eu devo a alguém? Será que eu preciso pagar alguém? Como está o meu nome na boca do povo aí, principalmente das pessoas que realmente me conhecem? Quer falar mal, todo mundo vai falar. E é isso. Se olhar mais no espelho, muitas vezes a gente só vê o defeito dos outros, mas não vê o nosso. Entende? Eu acho que ouvir o cônjuge é muito bom. Agora, cuidado também que o cônjuge pode ser uma pessoa que está no mesmo reino da fantasia que você. Né? É isso. Se conhecer melhor. Ser mais vulnerável a um aprendizado para melhorar, para amadurecer. E para finalizar, hoje a gente está nas redes sociais, faz uma limpeza. Você quer uma vida nova? Uma limpeza em quem você segue nas redes sociais. Tira lá os miolo molha, os que não vão agregar em nada e começa a acompanhar alguém que realmente vai te ensinar ou vai agregar alguma coisa para sua vida. Pode me seguir. Amém. Tá com quantos seguidores? Tem 110 Não, mil? nas minhas redes sociais deve dar umas 400 mil, 500 mil. Tomando todos, TikTok, Instagram. Dá umas... Tá famoso, né, meu? Não tô famoso não, quem sou eu? Tá, caramba. Hoje em dia a pessoa que tem 1 milhão ainda não... Ainda não tá no top, né? Não. Qual o tempo? Tá. E aí? Isso? Pastelzinho? Que maravilha aqui, Alain. Não, nós vamos terminar. Vamos terminar pra gente... Vamos terminar pra gente degustar. A gente está sendo bem tratado aqui, né? Pô, é lindo isso aqui, Que né? isso, meu Deus. Eu tô Pastor, impactado. queria agradecer aí, tá? É uma honra. Ovelha, Conversa. né? Ovelha querida. Eu tô aqui, eu tô em casa, né? Eu tô acostumado. Aqui. E o Ramon? E aqui? Ah. Eu tô acostumado já a conversar com o senhor. Não é vinho não, tá? Não é não. É bebida Sabe que é alcoólica suco, não. né? Aqui a gente não faz parte dos pastores charuteiros, bebedor de cachaça não, hein? Isso aí. Tá? Aqui é só refrigerante e suco. Pelo amor de Deus. Então, como eu estava dizendo, é fácil para mim, né, estar aqui sentado conversando com o senhor, que a gente já tem muitos anos de caminhada junto aí, mas é uma honra poder fazer dessa conversa aqui, fazer com que essas conversas que a gente tem ao longo dos anos e que o senhor tem com as pessoas aqui da igreja, as outras pessoas terem acesso Amém. ao que a gente tem aprendido aqui, ao que a gente tem Glória a Deus. vivido aqui. Amém, pastor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que... Tamo junto. Espero não. Vamos continuar com esse trabalho aí, que é o primeiro de muitos aí. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Um abraço. Amém. Hoje, cara, tô doido pra